Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui é o Padre Tiago. Esta é a palavra de fé. Quarta-feira, dia 21 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Inês, Virgem e Mártir. Uma história muito bonita. Vamos meditar hoje com Marcos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Meus irmãos, assim como nós vimos na segunda e na terça, mais uma vez, Jesus está em conflito com os fariseus, com os mestres da lei, que pregavam uma religião legalista, que se esqueciam da vida humana, do ser humano, e que, claro, não comportam a mensagem de Jesus. Hoje, Jesus está de novo na sinagoga, que era o lugar de oração dos judeus, e diz a palavra que ali havia um homem com a mão seca. Na sinagoga, geralmente o centro da sinagoga era ocupado pela palavra. Havia ali a Torá, que ficava bem ao centro. De vez em quando uma pessoa ia lá, lia, fazia a explicação, mas dentro do espaço litúrgico, a palavra tinha o lugar central. Pois bem, Jesus, vendo aquele homem de mão seca, começa o primeiro ato que vai incomodar os fariseus. Diz a palavra que Jesus pede para esse homem se levantar e ficar no meio. Prestem atenção nesse detalhe. Quem fica no meio agora é o homem que está doente, é o ser humano, é a vida que está fragilizada. Vejam, com isso Jesus não está desprezando a palavra que estava no meio, mas está mostrando que nele, o Messias de Nazaré, a palavra está encarnada na história, na vida, e não excluída, e não alienada dos dramas e dos sofrimentos humanos. Esse homem agora ocupará o lugar central. Jesus então questiona os fariseus: no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la morrer? Percebam que os questionamentos de Jesus questionam o próprio sentido do farisaísmo, que tinham trocado uma religião da vida, como Moisés tinha ensinado, por uma religião legalista, do pode ou não pode, do permitido ou proibido, que excluía as pessoas mais frágeis, os doentes, os pobres, e fazia com que o preciosismo litúrgico tomasse o lugar da vida. Assim, diz a palavra, que Jesus, olhando ao seu redor, irado, mas também com tristeza, porque via que os fariseus eram duros de coração, disse ao homem: estende a mão. É muito interessante, quando esse homem estende a mão, ele está estendendo a sua vida, está mostrando todo o seu ser, todas as suas chagas, todas as suas feridas. E o Senhor, então, fez com que aquela mão ficasse curada. Prestem bem atenção. A mão estendida daquele homem era uma mão que pedia socorro, que pedia de fato uma vida nova, a chance de recomeçar. Na lógica dos fariseus, aquele homem nem deveria estar ali, muito menos ser tocado pelo Senhor. Pois bem, Jesus subverte a ordem do farisaísmo e mostra que a sua mensagem é de vida e vida em abundância. Essa mensagem incomodará os fariseus, que pouco a pouco, junto com os partidários de Herodes, os mesmos que tinham mandado matar João Batista, começarão a tramar contra Jesus. É sempre assim. Quando Jesus prega o amor, prega o bem,
as tramas contra ele são inevitáveis. Assim foi na vida da santa que nós celebramos hoje, Santa Inês. Era uma mocinha de 12 ou 13 anos no máximo, que a todos maravilhava com a sua beleza. Conta a história que era uma jovem muito bonita, mas que tinha se consagrado a Deus. Queria se dedicar ao Evangelho, queria consagrar a sua virgindade a Deus, lá no século II da nossa época, século III da nossa época. Pois bem, um dia, um alto funcionário do Império Romano, próximo do imperador Diocleciano, se apaixonou dessa jovem e queria, a todo custo, tomá-la como sua esposa. Preservando sua virgindade, Inês então soube recusar. Quis permanecer virgem e intacta. Quis preservar sua pureza. Entendia que seguir a Cristo exigia dela tudo. Com isso, foi perseguida e foi morta. O seu martírio, o seu sangue derramado, lembra para nós a importância de uma vida pura. Uma pureza que não é artificial, não uma pureza de plástico como essa que é vendida por aí, mas uma pureza feita de coragem. Coragem de subverter as regras dos homens para se colocar na direção de Deus. Coragem para entender a virgindade não como o resultado de uma vida de repressão, de recalque, não, nada disso, mas a virgindade como um dom, como uma oferta de alguém que entende todo o seu corpo voltado para o Senhor e não tem medo de assumir isso. Que Santa Inês interceda por nós e por todos aqueles que são perseguidos por pregar a verdade num reino de mentira. Deus abençoe a sua quarta, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.